Então, nós estávamos trabalhando na estilização do livro que a gente escreveu. E aí a gente selecionou diversas áreas do livro para identificar como texto, como subtítulo ou como título. Para fazer cada uma dessas sub-áreas, a gente teve que selecionar, encontrar elas no texto, obviamente, e aí selecionar, usando o mouse, por exemplo, e depois fazer a formatação. O problema disso é que eu tenho que reaplicar a formatação cada vez que eu encontrar uma área semelhante, que nem no nosso caso, a gente tem aqui os subtítulos. E se eu tenho uma área de texto, fiz a formatação, achei um subtítulo, fiz a formatação, vou para outra área de texto, seleciono, faço tudo de novo. Eu tenho dois problemas principais aqui. Uma, fazer tudo de novo. Eu estou repetindo operações que eu já fiz uma vez e eu poderia ter gravado de certa forma. Outra coisa é que eu tô não só perdendo esse tempo, mas e se eu esquecer de aplicar uma formatação? Como, por exemplo, no subtítulo 1 ele está em itálico, e aí no subtítulo 2 não está em itálico. Ele não era para ser a mesma coisa e aí ter a mesma formatação? Então, a gente pode acabar esquecendo de aplicar alguma formatação ou não fazer igual, por exemplo, nos tamanhos aqui, se eu ajustar pela régua. Para a gente não ter esse problema, eu tenho um recurso muito útil que se chama estilo. Ele fica aqui onde ele está chamando de texto normal, né? Ele está nome estilos. Os estilos são coleções de formatações. Ele tem diversas formatações prontas e a gente pode criar as nossas formatações. Então, por exemplo, o meu título, eu quero que seja centralizado, que tenha tamanho 24, que tenha bastante espaço depois do parágrafo. Então eu vou no personalizado e coloco, sei lá, 32 de espaço depois do parágrafo. Com isso, eu criei a minha formatação para título. O que eu faço? Venho aqui nos estilos, esse é o título do documento, então ele vai ser título, e eu não vou no aplicar título, ou clicar aqui em cima, né, que seria a mesma coisa. Eu vou no usar essa formatação para título. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que as modificações que eu criei, não mudou nada. As modificações que eu inventei aqui de formatação vão ser aplicadas quando eu chamar alguma coisa de título. E como é que eu chamo alguma coisa de título? Eu vou em algum parágrafo, e isso vai ser para o parágrafo inteiro, então eu posso estar só com o mouse, só com o cursor no meio do parágrafo, ou estar com ele selecionado. E se eu vier nos estilos e clicar aqui, ou clicar em aplicar título, ele vai transformar aquele parágrafo em título. Então, ele aplicou todas as formatações que a gente tinha modificado. Tamanho, negrito, itálico, sublinhado, alinhamento, espaço entre linhas, espaço entre parágrafos, e assim por diante. Então, com esse negócio de estilo que a gente trabalha aqui, eu posso criar vários estilos diferentes e reutilizar eles no meu documento. Ou seja, os meus 3 subtítulos eu só tenho que criar uma vez e depois reutilizo o que está pronto. O estilo de texto, que eu já tenho 2 ou 3 aqui criados, eu gostei mais desse que tem mais espaço, então eu venho nesse que tem mais espaço e vou salvar ele. Como? Venho no texto normal e digo, use essa formatação para texto normal. E aí, onde ainda não está com aquela formatação, seleciono e digo que é texto normal. E ele vai pegar aquela formatação. Então, como ele já estava aplicado como texto normal, só com uma modificação, todos eles mudaram de uma vez só. E isso é outra vantagem. Por exemplo, se eu precisar modificar alguma coisa, o meu texto normal não vai mais ser Arial, vai ser Times New Roman. E aí só esse parágrafo está em Times, o resto não. Venho aqui no estilo, que é o estilo do texto, e digo, use essa formatação para texto. Cuidem aqui o que vai acontecer com os outros parágrafos, parágrafo 2 e o parágrafo 3, quando eu salvar a formatação do parágrafo 1 com o tipo da letra Times. Todos eles passam a ser Times. Então, se a gente criou um estilo e depois precisou modificar, aquilo que a gente já aplicou o estilo adota as modificações que a gente fez depois. Então eu não preciso mais me preocupar se eu mudei o subtítulo, por exemplo, em qual página que está o subtítulo. Todos eles mudam de uma vez. Então vamos lá criar a formatação
do subtítulo bem bonitinho. Seleciono o subtítulo, ele vai ser itálico, ele vai começar exatamente no centímetro 4, ele vai ter mais espaço antes do parágrafo. Opa, eu removi. Eu quero adicionar, então 20 antes, 10 depois, né, para separar da parte de antes e da parte que vem depois. E esse aqui vai ser o meu subtítulo. Então eu posso criar um estilo para ele. Ó, eu tenho um estilo chamado subtítulo, ou se eu quiser, eu posso usar os títulos 1, 2 e 3, que vão ser níveis de título, como se fosse capítulo, subcapítulo, seção, sei lá, dá um nome que tu quiser para ele. Mas aqui ele chama de título 1, 2 e 3. Então eu vou usar esse título 2, por exemplo, para os meus subtítulos. Não vou usar o subtítulo, né? Por que não? Vou aplicar a formatação para subtítulo. Beleza. Aplicou a formatação. Agora eu vou onde eu tenho meu próximo subtítulo, meu subtítulo 2, seleciono ele e digo que ele é subtítulo. Já ficou bonitinho aqui, 4 e tudo mais. Vou no próximo subtítulo, seleciono ele, aplica subtítulo nele. E uma outra vantagem de trabalhar com esses estilos de título é que a minha lista de tópicos vai sendo preenchida. Então, aqueles que são título, o título do documento e o título 1, 2 e 3 aparecem nessa lista. Por isso que eu prefiro utilizar eles a utilizar o subtítulo. O subtítulo é utilizado para uma coisa que não fica marcada aqui. Então, vamos trocar esse cara. Ele não vai ser... vamos botar ele como texto para ele perder a formatação que tinha. Vamos aplicar ele como título 1. Ah, mas ele ficou grande, não ficou legal. Vamos fazer a formatação. Ou a gente pode também colocar a formatação do subtítulo, fazer as modificações que a gente quer. Ele começa lá. Opa. Ele começa lá no centímetro 4. Itálico, tamanho 12, justificado. E faltam os espaços. 20 antes, 10 depois. Fiz a minha formatação e vou dizer que o meu título 1 tem essa formatação. Quando eu coloquei título 1, ou seria título 2, título 3, ele vai colocar nessa lista de tópicos do documento. Então isso aqui vai virar como se fosse um sumário que a gente pode clicar e ir direto para cada seção do documento. Então facilita na navegação do documento se a gente utilizar os estilos de maneira correta. Né? Então eu posso utilizar para que eles entrem nessa lista título 1, 2 e 3, e título também aparece ali, mas título é como se fosse só o título total, o título principal do documento. Então agora eu posso navegar entre os capítulos do meu livro. Ficou muito mais fácil modificar. Ah, não ficou legal aqui no centímetro 4, eu quero que ele comece no centímetro 3. Vou lá para o centímetro 3, faço com que eu use a formatação, né, para substituir. E se eu olhar no título 2, não fez o que eu mandei, desgraçado. Ah, é porque eu alterei o recuo da primeira linha dele. Então, como é um recuo especial, ele sobrepõe a formatação geral. Se a gente tirar a formatação, ele vai continuar com aquele recuo que eu escrevi manualmente. Então, nesse caso, como eu já tinha feito da maneira errada, ele não pegou a formatação certa. Mas caso eu não altere manualmente e trabalhe direto com os estilos, fica muito mais prático de não ter que refazer esse trabalho que eu precisei refazer agora. De maneira geral, isso que a gente viu nesses primeiros vídeos é o que a gente mais vai utilizar na estilização e escrita de um texto. Eu trabalho com a estilização do texto, eu trabalho com a estilização dos parágrafos e itens especiais, vamos chamar, né, dos marcadores, espaço entre os parágrafos, espaço entre as linhas, e eu posso utilizar os recursos de estilo, eu diria, né, porque é muito mais prático, para facilitar o meu trabalho e para garantir que eu não vou ter formatações diferentes entre seções diferentes. Para começar, eu acho que está legal. Não se preocupem que na primeira semana de aula a gente já vai ter atividade para trabalhar isso aí. Valeu, até a próxima.